Olá, minha gente! Estamos chegando com o Revista em Revista desta semana. No programa de hoje, eu vou conversar com a presidente do Procon Acre, Alana Albuquerque. Eu vou fazer uma pausa, volto já já na sequência e eu peço que você não saia daí, eu volto já já. Oi! E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Se você ainda não está nos seguindo, eu te convido. Entra aqui, olha, no Instagram, clica aqui e pronto. Você já vai fazer parte da Líder TV 10.1. E não esquece, você também pode entrar aqui no YouTube. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, olha, em inscrever-se e em seguida vai apertar o sininho para receber todas as notificações. E olha só, quanto conteúdo legal você vai acompanhar por lá. Então faz parte também. Se inscreve aqui no YouTube e fica por dentro de tudo que é novidade da nossa programação Líder TV 10.1. Te espero lá. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, já estamos de volta seguindo com o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A você que nos acompanha pelo canal aberto da Líder TV, canal 10.1, e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, no programa de hoje, eu estou recebendo agora, no primeiro bloco, a presença da presidente do Procon Acre. E ela vem aqui para a gente ter uma conversa, mais uma conversa aberta, sincera, uma conversa bem informativa para a população a respeito das atividades do Procon, que é desenvolvido aqui no estado do Acre. Presidente, Alana Albuquerque, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo ótimo. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, trazendo muita informação para a população, falando sobre as ações que são realizadas aqui pelo Procon. Então, cumprimento a todos que nos acompanham, que estão nos assistindo, e a toda a assessoria aqui da Revista em Revista. É uma honra. Oh, que maravilha! Iniciando, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o estado do Acre tem um diferencial dos demais estados, que é a questão da geografia. Portanto, aqui a gente tem a questão do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, né? Sempre é um tema sensível para os acreanos. Como que o Procon tem atuado para fiscalizar as distribuidoras e postos e garantir que não haja margens de lucros abusivos no estado? E se o Procon tem intensificado a fiscalização nesse sentido? Bom, o Procon, ela é a instituição que atua na defesa dos direitos dos consumidores, né? O nosso papel na sociedade é planejar, coordenar e executar a política de defesa do consumidor. Dessa forma, a nossa atuação, ela acompanha principalmente 3 áreas, que é de atendimento, o serviço que é prestado ao cidadão que deseja reclamar alguma situação consumerista. Nós fazemos a educação para o consumo, né, que é também um trabalho orientativo sobre os direitos e deveres previstos na legislação, e o fiscalizatório.
Aqui no estado do Acre, o PROCON, por meio da nossa equipe de fiscalização, atua como um órgão delegado da Agência Nacional do Petróleo. Hoje, os nossos fiscais, eles não só verificam a questão da precificação, forma de pagamento, isso em relação ao comércio em geral, não apenas voltado para a questão dos combustíveis, dos postos de combustíveis, mas verifica também o cumprimento das normas em relação à qualidade e à quantidade do produto que é comercializado. Então, hoje nós atuamos, inclusive fizemos agora recentemente uma operação nacional, onde nós, juntamente com todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional, estávamos verificando o combate à abusividade dos preços. A gente sabe que eclodiu, houve o problema da guerra do Oriente Médio, e isso causou uma instabilidade em âmbito internacional, inclusive aqui no nosso país. E por esse motivo, como não foi autorizado nenhum aumento, nenhum reajuste, por exemplo, falando especificamente dos combustíveis, o PROCON, juntamente com o IPEM, que é a agência, é o Inmetro do Acre, né? Sim. É o Instituto de Pesos e Medidas do Acre, que afere também a qualidade em relação aos produtos. Nós estivemos realizando com o apoio da Segurança Pública, hoje o PROCON faz parte da Segurança Pública, verificando todas essas questões. Nós estivemos nos 22 municípios do estado do Acre, está sendo elaborado um documento em conjunto com o Ministério Público para aferir, porque algumas situações a gente constata in loco, e boa parte delas são dirimidas, resolvidas in loco mesmo. Mas a questão da própria composição dos preços é algo bastante complexo, porque são vários fatores que influenciam. Tem o custo de distribuição, tem o custo do etanol obrigatório, tem a carga tributária incidente e tem o custo de revenda. E a nossa atuação, essencialmente, por também ter esse caráter orientativo, por si só já inibe, né, uma série de irregularidades. Foram mais de 100 postos fiscalizados, né, de todos que a gente verificou, houveram 14 bombas que tiveram problemas e a gente já fez os procedimentos in loco. E em relação à documentação que foi solicitada, que é a questão do tabelamento de preços, das notas fiscais, a gente vai estar realizando um trabalho em conjunto com o NAT, que é o Núcleo de Apoio do Ministério Público, para aferir com relação à questão da precificação. E caso seja constatado, sujeitará a imposição das sanções legais. Mas a grande maioria dos estabelecimentos estavam em conformidade. Isso é interessante o que nós estamos conversando aqui, porque se fala muito que o Acre é o único estado no Brasil onde a gasolina tem um preço lá em cima, aí em tal canto a gasolina é um preço. Ainda ontem a gente conversava com o senador Sérgio Petecão, né, e ele dizia que lá nos municípios de difícil acesso, 1 litro da gasolina é R$25, né? Então é por isso que é interessante a gente conversar sobre esse assunto, e é muito bacana essa explicação. Uma outra, antes da gente ir para o primeiro bloco, encerrar o primeiro bloco, o direito do consumidor e os serviços públicos, acho que é muito importante a gente tratar sobre isso, como, por exemplo, os serviços de energia elétrica, internet, né, costumam liderar os rankings de reclamações. Eu me lembro que quando tinha a Eletroacre, né, não sei se você é desse tempo, mas a Eletroacre, ela registrava um grande número de reclamações, porque era terrível a Eletroacre. Quais têm sido as principais penalidades aplicadas a essas empresas e como o consumidor deve proceder para poder ter acesso a esse serviço lá no PROCON? Anualmente, o PROCON ele publica o cadastro de reclamações fundamentadas, que faz parte do serviço de atendimento, conforme eu acabei de explicar. Isso acontece geralmente no mês de março, em cumprimento ao artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor. Por meio dele, nós apresentamos o ranking das empresas mais reclamadas. Ele tem uma finalidade pedagógica, não é
essencialmente Não é penalizar a apenas para empresa. poder reclamar também. Isso. A intenção é que ela aprimore os seus serviços que são prestados à sociedade a partir dessas informações e das reclamações que são apresentadas pelo consumidor, além de ajudar o consumidor na hora de decidir por qual empresa comprar, fazer a pesquisa de preços, ela se voltar mais para empresas que possam estar prestando serviço de qualidade. Então, desse ranking, nós listamos também quais são os assuntos mais reclamados aqui no Acre. Uhum. Está em primeiro lugar a parte de serviços de energia elétrica, Energia, também por ser o maior prestador de serviço, né? A concessionária tem o maior grupo, afinal todos nós somos clientes. Sim. Mas a gente também tem um diálogo constante com eles, inclusive reuniões mensais, o que já contribuiu para uma evolução muito grande dos serviços que são prestados nessa área. Seguidos de serviços bancários. Hoje outro também, um grande problema, inclusive, nós acho que falaremos sobre isso, a questão do superendividamento, que é hoje o principal tema debatido do sistema de defesa do consumidor. Aí tem serviços de telecomunicações, internet, serviços referentes a transporte aéreo, que também são assuntos que são característicos da nossa região norte. O PROCON, inclusive, ele não responde apenas pelo PROCON estadual hoje. Nós estamos à frente da Diretoria Regional Norte em todo o país. Temos assento no Comitê Nacional de Defesa do Consumidor, na verdade é um colegiado, onde participam diversos PROCONs de todo o país. E também ocupamos a Diretoria Regional Norte na Associação Brasileira de PROCONs, o que tem fomentado e direcionado as nossas ações em relação às políticas públicas que possam promover um desenvolvimento de forma regionalizada. Ou seja, nada do que é feito no PROCON é aleatório. Não, tem um direcionamento e planejamento. A gente faz a partir também do sistema que a gente utiliza, que é o Proconsumidor, e a partir das reclamações. Por que é muito importante o consumidor, quando tem algum problema, reclamar? Porque isso vai direcionar as nossas ações, seja em demandas repetitivas, direitos difusos, coletivos, que garantam aí um cumprimento de normas e os direitos dos consumidores que são defendidos pela nossa sociedade. Aproveitando esse teu comentário, qual é o contato? Como é que o consumidor faz para acessar o PROCON? Era exatamente isso que eu ia falar agora. Você havia perguntado ao final quais seriam os caminhos para que o consumidor apresentasse reclamação. Nós temos hoje diversos canais de atendimento. Nós temos as nossas unidades regionais, onde o PROCON está presente em todas elas, no Baixo Acre, aqui em Rio Branco, no Vale do Jurá, em Cruzeiro do Sul, na região do Tarauacá, em Vira, em Tarauacá, no Purus, em Sena Madureira, e no Alto Acre, em Brasileia. Mas o PROCON está presente também em todas as centrais de atendimento OCA. Hoje nós temos 4 no estado, que é Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Chapuri e Brasileia. E, além disso, nós temos também o serviço de atendimento online. Existe a plataforma consumidor.gov, que é um canal específico para registro de reclamações, que tem mais de 80% de resolutividade em até 10 dias. Temos os formulários digitais, que é um atendimento que é feito de forma online. Mas você, se deparar com alguma situação que possa gerar alguma dúvida em relação àquele cumprimento de normas consumeristas, você pode acionar pelo Disque Denúncia, o número 151, pelo telefone de 3223 7000, que é o WhatsApp 151, e tem o telefone 3223 7000, que atende todo o estado do Acre. Uma vez você apresentando, seja denúncia, seja dirimindo alguma dúvida, que a gente também registra consulta, ou apresentando alguma reclamação, nós vamos estar tomando todas as providências necessárias para o cumprimento das normas e realização do procedimento administrativo previsto. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pausa. Aí nós vamos voltar. Aí nós vamos falar sobre o superendividamento. Vamos falar também aqui nesse programa, nessa entrevista, com a diretora, a presidente do PROCON, sobre outros assuntos de seu interesse. Eu convido você a ficar aí, não sai, a gente volta já já na sequência. Alô, amigos, vocês que prestigiam a programação da Líder TV, canal 10.1, assistam também a Pândega do Neto, o programa musical e cultural, que é exibido todos os sábados às 11 horas aqui na Líder TV
e é reprisado às segundas-feiras, às 22 horas. E você pode assistir também aquelas pândegas que você não viu, às quartas-feiras, 22 horas, aqui na Líder TV. É Pândega do Neto, é Líder TV. É carismático, que versão dela, sensacional, gostoso de brindar nesse sarau. Música é na Pândega do Neto, toda arte é na Pândega do Neto, alegria é na Pândega. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, minha gente, nós já estamos de volta, seguindo com o nosso programa de hoje, numa conversa super importante, numa conversa super educativa, de orientação, que é com a presidente do PROCON, a Alana Albuquerque. Você já viu aí no primeiro bloco como é que ficou, como é que foi o princípio da conversa. E agora o negócio vai ficar melhor ainda, porque nós vamos falar sobre a lei do superendividamento, que veio para proteger quem está sufocado por dívidas, como, por exemplo, os empréstimos consignados. Tem muita gente com a corda aqui no pescoço que não pode respirar. O PROCON Acre oferece algum tipo de mutirão hoje? Aí eu fiz essa pergunta já, inclusive, para encaixar aí, no atendimento especializado para ajudar o cidadão a renegociar as suas dívidas de forma e de uma maneira justa? Sem dúvidas. O superendividamento é um tema hoje prioritário, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Dadas as proporções, o Brasil hoje, ele inclusive houve um aumento, né, foi registrado o maior recorde de endividamento desde a série histórica, né, de 81,6%, o que significa dizer que mais de 80 milhões das famílias brasileiras se encontram endividadas. Isso são dados divulgados a partir da pesquisa de endividamento e inadimplência de consumo, que é a PEIC, que é feita pela CNC, né, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. E a partir desses dados alarmantes, o governo federal ele tem lançado estratégias também para contribuir com relação à mudança desse cenário, né? Inclusive está acontecendo agora durante esse período também o Desenrola, e os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs estaduais, municipais, eles têm lançado estratégias como a realização de mutirões para contribuir e tentar mudar essa situação financeira do nosso consumidor. Aqui no Acre não é diferente, em que pese nós temos tido no mês de março e abril uma queda proporcional do número de endividados. Agora, de acordo com os resultados que foram divulgados agora no mês de maio, houve um aumento, né, considerável, mas de certa forma sutil, o que significa dizer que 109 das famílias brasileiras, né, dadas as proporções com relação à população adulta também, aqui no Acre, se encontram endividadas. E por conta disso, o PROCON lançou, né, agora este é o 10º mutirão de renegociações de dívidas, chamado Mutirão de Conciliação Financeira para Endividados e Superendividados.
ele atende a todas as populações, né, público em geral, mas é voltado em especial para a população idosa, que é hoje a população que também é mais assediada com relação a empréstimos. Eu quero falar sobre isso aqui após o seu comentário, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: dentro dessa classe de famílias endividadas, como é que elas são classificadas? A classe A, a classe B, a classe C, que está mais endividado? É mais o pobre, é mais o rico? Qual é essa população? Na verdade, ela afeta a todas as camadas da população, da sociedade, isso. Hoje, o que a lei do superendividamento traz, que é a lei 14.181? Ela tenta identificar aquele consumidor que é superendividado, ou seja, aquele que assumiu a total incapacidade de arcar com as dívidas da qual contraiu, sem garantir o seu mínimo existencial. É aquele consumidor de boa fé. Qual que é a diferença do superendividado para o endividado? Endividado é qualquer pessoa que compra a prazo. Mas não significa que ele está com a sua renda total comprometida. Então, o que essa política pública ela traz hoje? Além de trazer a questão do tratamento e a prevenção do superendividamento, ela traz alguns mecanismos de controle para tentar mudar a realidade daquele cidadão, onde o PROCON, por exemplo, aqui no Acre, desde a implementação dessa lei, em 2022, nós criamos o NAS, que é o Núcleo de Apoio ao Superendividado. É um trabalho que é feito pelo PROCON, mas conta com o apoio de outras instituições, como o próprio Tribunal de Justiça. Nós temos acordo de cooperação, tem a Defensoria Pública, que é uma grande parceira desse projeto também, e o Ministério Público, além de outros órgãos que contribuem. E nessa atuação que é administrativa, o PROCON ele faz a elaboração de um plano de pactuação, de repactuação financeira para aquele cidadão. A partir dos documentos que são apresentados para ele, daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona, a gente faz a elaboração desse plano de pagamento, faz a reunião de credores, e elabora um plano que possa encontrar uma melhor condição para ele resolver aquela crise financeira ali que ele se encontra. E aí é marcada uma audiência com a reunião de credores, e nessa audiência a gente tenta fazer uma composição extraprocessual. Isso. Aí, digamos que, caso não seja feito, firmado o acordo, o PROCON, né, mediante requerimento do consumidor, pode direcionar aquela demanda tanto para a Defensoria Pública ou para o próprio Tribunal de Justiça, para que seja entrada com a ação judicial voltada ao consumidor superendividado e possa ser feito o cumprimento daquela situação de forma jurisdicional, ou seja, coercitiva. Aí, como é que está funcionando esse mutirão hoje, né? Esse é o 10º mutirão. Ao longo desse período, o PROCON já realizou inúmeros, onde nós já tivemos mais de 65 milhões de renegociações realizadas, contribuindo a benefício do cidadão. Nosso papel é o aprimoramento das relações de consumo, o exercício da cidadania. E ele está acontecendo em todas as nossas unidades administrativas. Aqui na capital, a nossa sede fica ali na Estação Experimental, mas a gente está presente em todas as regionais, das quais eu já listei. Estamos também nas centrais de atendimento OCA. Esse atendimento, o consumidor ele pode procurar de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h30. Para participar, ele precisa trazer um rol de documentos necessário, que são os documentos pessoais, comprovante de renda, comprovante de endereço, os documentos relativos àquelas dívidas das quais ele possua, seja contrato, seja fatura, extratos, faturas de cartão de crédito, todos os documentos. Nota promissória também vale? Todos os documentos relativos às despesas. O comprovante é importante. Isso, porque a partir daquele total de despesas, a gente vai verificar o enquadramento legal, se ele é entendido como um endividado ou como um superendividado, e é dado o procedimento administrativo adequado àquele caso dele. É importante registrar que todo esse atendimento ele é feito de forma especializada, temos profissionais extremamente capacitados para dar todas as orientações, inclusive a gente tem um atendimento psicológico.
As pessoas que se encontram nessa No condição, superendividamento, geralmente também tem elas o têm, auxílio. com certeza, por conta da instabilidade que é gerada Meu àquele Deus, cidadão. olha que coisa. E aí a gente auxilia para trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança, De orientação para que a pessoa possa exatamente resolver. né? É importante registrar que a gente consegue atender todos os tipos de demandas, independente da natureza daquela dívida da qual que a pessoa possua. Mas no caso de endividados, existem a participação de várias instituições bancárias e outros segmentos também, água, energia, que são despesas essenciais. A gente fala de despesas que possam garantir a dignidade da pessoa humana. Então, todas essas empresas, elas aderiram a esse mutirão, mas no caso do superendividado, ficam excluídas dessas tratativas, por exemplo, contratos de ônus real, como financiamentos imobiliários, financiamentos veiculares, crédito rural, pensão alimentícia, porque a própria lei, ela excepciona, ela impede que haja uma negociação com relação a esse tipo de natureza. E também artigos de luxo ficam excluídas para superendividados dessas situações. Mas não significa que a gente não possa também fazer uma negociação em relação à parte do mutirão mesmo dos endividados. Legal. Agora, ainda falando deste assunto, eu listei aqui, porque hoje se fala muito da questão dos golpes, né? Isso. As compras pela internet, Mercado Livre e outros, né? Inclusive, esses dias agora, o Mercado Livre publicou uma nota, né, para que os consumidores, os usuários, os internautas tivessem muito cuidado, né, porque tinha uma espécie de uma fraude, né, de uma empresa fraudando com a logo do Mercado Livre, né, chamando a atenção para isso. Mas, nesse contexto, né, dos golpes, quem está mais vulneráveis a essa questão de golpes são as pessoas idosas. Exatamente. Né, o público-alvo principal, onde os golpistas focam com maior acesso. E eu gostaria de saber o que o PROCON tem feito para educar e proteger esse público-alvo que está vulnerável, para não dizer ser um público mais fácil de ser enganado. Tá? Então, vou usar esse termo aqui, vulnerável. O que o PROCON está fazendo nesse sentido, ô presidente? Hoje, quase 50%, 47% aproximadamente da nosso público de consumidores são pessoas idosas, né? Isso com relação aos dados de 2025 que foram divulgados. Então, o PROCON ele vem atuando com essa sensibilidade e o olhar voltado para aquele público mais vulnerável. A gente sabe que os idosos eles são vítimas de um assédio excessivo para a contratação de empréstimos, para todo tipo de natureza que possa acabar, né, resultando num comprometimento de renda. E justamente porque muitos não são familiarizados com a parte tecnológica, aqui no Acre existe até uma lei que proíbe a contratação via telefone para pessoas idosas. A gente, dentro desse mutirão, quis acrescentar um olhar acessível, mais especial, voltado para essa população, de modo a levar informação ampla, né, objetiva, clara, com relação a proteger o direito dessa pessoa idosa. Então, nós estaremos realizando como a ação desse mutirão, do 10º mutirão que o PROCON está desenvolvendo ao longo de todo esse mês de junho, nos dias 22, 23, 24 e 25, ou seja, na próxima semana, aqui em Rio Branco, um feirão de renegociações com a participação de vários fornecedores, inclusive a FEBRABAN fez essa mobilização também com relação a algumas instituições bancárias que já confirmaram a participação. Nós estaremos na OCA realizando esse feirão voltado para o público 60+. Na verdade, outras pessoas, todos os públicos podem ser atendidos, mas a gente vai ter um atendimento prioritário, um atendimento mais especializado, voltados para essa população, de modo a auxiliá-los a encontrar um pouco mais de
um conforto, né, um pouco mais de tranquilidade financeira em relação a esse período de instabilidade. É importante dizer que o que tem gerado esse endividamento excessivo também, decorre das altas taxas de juros, a questão do aumento do crédito rotativo, fora as próprias expensas, dificuldades de manutenção da dignidade da pessoa, além das plataformas, as bets, que acaba que hoje em dia as pessoas utilizam muito. Estão destruindo, essa questão das bets, estão destruindo a dignidade das pessoas. E aí, para que nós tenhamos resultados mais efetivos, é importante implementar a estratégia, seja a curto, médio e longo prazo, dentro de uma política, né, pública já existente. Aqui existe uma lei estadual também no combate ao superendividamento, tudo tem sido feito com muita responsabilidade, para auxiliar você, consumidor, que esteja precisando de uma solução, né, efetiva e mais, que impeça que você torne a recair nessa situação, porque não basta você fazer o atendimento e resolver momentaneamente aquele problema. E você depois tem que impedir que ele torne a se endividar. Verdade. E como é que a gente faz isso? Através de políticas de educação, de orientação para os nossos consumidores. Orientação financeira, planejamento financeiro não tem nada melhor, né? Nós temos, inclusive, cursos, palestras, Olha aí, ó. todas as pessoas que são atendidas, a gente presta esse serviço para o nosso consumidor. Maravilha, minha gente. Eu conversei aqui com a presidente do Procon Acre, Alana Albuquerque. Quero agradecê-la pela presença aqui no nosso programa, enriqueceu muito a nossa programação e quero convidá-lo para uma próxima conversa e eu quero fazer um programa de 1 hora contigo. Pois já está aceito o convite. Aceito, Então, com pronto. certeza. Vamos marcar. A nossa área, ela movimenta toda a sociedade, então são muitos temas, muitos assuntos que são importantes e relevantes Maravilha. a gente está levando para Show. o cidadão. Só gostaria de reforçar os canais de atendimento. Sim. Temos o telefone 32 23 7000, temos o e-mail procon.acre@c.gov.br, temos a plataforma consumidor.gov.br, que você pode baixar no seu celular, ou seja, sem sair de casa, você consegue registrar a sua demanda, a sua reclamação, apresentando a comprovação, e dizer que o Procon está à disposição da sociedade para auxiliar, para prestar um serviço de excelência que possa garantir aí os seus direitos com maior conforto e um mercado mais justo e mais harmônico na sociedade. Maravilha. Eu vou para uma pequena pausa, volto para o terceiro bloco e aí a gente vai bater um papo com o empresário Thales Matias, da TL Consultoria Tributária de Obras do INSS. A gente volta já já, não saia daí. Cuidar da gente de dentro para fora, principalmente, é um gesto de amor próprio. Quando nós queremos os cuidados internos, geralmente a gente vai no médico, né? Mas quando a gente quer cuidar um pouco mais da parte externa, da beleza, por exemplo, a gente procura profissionais como essa que eu vou te mostrar agora. Biomédica doutora Raquel Brana, com atendimento, gente, de excelente qualidade aqui em Rio Branco. Bora lá conhecer? E a pessoa que eu quero mostrar para vocês é essa linda jovem aqui, olha. Doutora Raquel Brana. Transforme sua beleza com Raquel Brana, estética em Rio Branco. Tratamentos capilares, faciais e corporais. Venha se reinventar, essencialmente você. Na Rua Alvorada 361, Bosque, Sala H.
Muito bem, minha gente. Seguindo com o nosso programa de hoje, como eu anunciei na saída do bloco, eu estou recebendo aqui no Revista em Revista de hoje a presença do empresário Thales Matias, da TL Assessoria Tributária de Obras. Olha, esse assunto é um assunto palpitante, eu tenho certeza que você vai gostar. Já quero convidar você a ficar conosco, a nos acompanhar aqui no canal 10.1 e a você que nos acompanha também pelas redes sociais. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 68 97 414 36, e também nos acompanhar lá pelo nosso Instagram, @mj_jornalista. E se você mandar pergunta, eu vou te responder, tá? Todas as perguntas, tire suas dúvidas, tá? E eu vou responder você. Eu vou apresentar para você agora o Thales Matias, que é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo. Como é que você está? Tá tudo bem? MJ, muito obrigado pela oportunidade. Tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá falar um pouco sobre esse assunto que é tão misterioso ainda, né? Vamos desmistificar isso aqui, então. Vamos lá. Vamos, como se diz o outro, vamos agora estender o manto sobre isso. Exatamente. Não é? Vamos esclarecer tudo que for necessário. Isso é bom, isso é muito bacana para que a gente possa entender e a população e os nossos telespectadores e os internautas também possam nos acompanhar para entender melhor. Para quem está construindo ou gerenciando uma obra no Acre, seja ela um prédio comercial, um residencial, o INSS da construção civil costuma ser uma surpresa no final do projeto, ou seja, porque a tributação de obras é vista como um verdadeiro bicho de 7 cabeças nesse universo aí? É verdade, MJ. Assim, até fazendo um breve disclaimer para que o telespectador possa contextualizar e entender de maneira ampla, né, do que se trata. Qualquer pessoa física ou jurídica que vá construir em território nacional, naturalmente é devedor de 2 impostos, né? Então, é o INSS de obras, que é recolhido pelo ente federativo, pela Receita Federal, né? E também o ISS de obras, que é recolhido pelo município, certo? Então são 2 tributos inicialmente que a pessoa vai ter que se comprometer com ele já. Exatamente. O federal e o municipal. O federal e o municipal, e vale salientar, independente do tamanho da obra, e independente também se é pessoa física ou jurídica, certo? Entendi. Então, isso acaba também surpreendendo, muitas vezes, a pessoa que está ali, né, muitas vezes realizando um sonho, o sonho da casa própria, né, ou a empresa que está também ali construindo a sua sede, enfim, independente da natureza dessa obra, ela vai ser devedora desses impostos, certo? Ocorre de que, ao final de uma obra como essa que a gente está falando aqui, seja ela comercial ou residencial, a realização de um sonho, ocorre de quando você não faz esses pagamentos de maneira antecipada, ou você não tem conhecimento dessa tributação que você tem que cumprir com ela, da obra ser embargada no final ou não? Sim, o que ocorre na verdade é o seguinte, esses entes eles têm os mecanismos utilizados para que eles possam fiscalizar as obras, certo? Obviamente é um setor normalmente muito aquecido, né, no nosso país, é a nossa principal atividade econômica. Então, esses mecanismos vão sendo constantemente atualizados, né? Hoje em dia existe uma facilidade muito grande, inclusive devido à implementação de tecnologia, né? Então, hoje isso não necessariamente é feito sobre a visita específica de um fiscal, por exemplo, certo? Muitas vezes é feito mediante uma análise por georreferência, certo? Então, além disso também é feita uma cooperação entre esses entes. Então, quando é emitido um alvará de construção, por exemplo, na prefeitura,
automaticamente a prefeitura vai comunicar à Receita Federal de que existe uma obra ali se iniciando, certo? É uma corrente, uma cadeia. É uma cadeia. E isso não funcionava assim. Antigamente não era assim. Então já é um aprimoramento, né, desses métodos de fiscalização mesmo, para que cada ente, seja o federativo ou o municipal, possa fazer o recolhimento do seu tributo. Talvez certo? seja por isso que a ausência do fiscal na obra, porque hoje você não vê mais o fiscal como a gente via antigamente. Sem dúvida, sem dúvida. Acaba facilitando, é um mecanismo que trouxe uma facilidade para o trabalho do fiscal. Não deixou de existir, né? Eventualmente você vai encontrar um fiscal ou outro indo à obra, fiscalizando, vendo, verificando, melhor dizendo, né, in loco, se aquilo que foi verificado através tecnologicamente falando, né, ou seja, através do GPS, da imagem de georreferenciamento, se in loco confere com esse levantamento, né? Mas, obviamente, isso diminuiu a necessidade do fiscal, da presença física, sem dúvida. Legal. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores, ô Thales, a respeito, voltado especificamente para a TL Assessoria, não é? O que faz exatamente uma consultoria tributária especializada em obras, como ela segue atuando preventivamente para evitar surpresa com o fisco? Porque quando se trata de assessoria, no caso da sua empresa, ela está ali evitando qualquer constrangimento para o assessorado. Perfeito. É isso? É isso mesmo. O senhor mesmo. entende bem? Isso, corretíssimo. Assim, é importante dizer também que, culturalmente falando, houve-se o nosso trabalho, ele parte de um processo educativo. Então a gente realmente inicia pelo compartilhamento da informação, né, pelo esclarecimento do que deve ser feito conforme o que a lei nos pede, né, e exige, e para trazer a segurança para o nosso cliente de que ele vai atender, né, a todos os requisitos e, sobretudo, ter a legalidade da sua obra perante o governo, perante o governo federal ou o municipal. O governo municipal. Certo. Partindo desse ponto, no mercado acreano, quais são os erros mais comuns, ou digamos assim, não erros, mas falhas mais comuns nesse processo? O que é? É a falta da comunicação da empresa contratada, é a falta da comunicação do engenheiro contratado, do arquiteto contratado para com o contratante, para que ele não caia ali numa armadilha ali? MJ, como eu comentei, né, assim, devido a uma questão cultural mesmo, se estabeleceu no boca a boca, ao longo do tempo, né, no canteiro de obra, de que esse era um assunto que podia se deixar para depois, certo? E com isso, né, na verdade, é que nasceram esses problemas, né? Porque o que a lei exige? A lei instrui que você faça as suas declarações e regularização da obra a partir do primeiro momento, ou seja, iniciou-se a obra, no primeiro mês você já deve fazer os lançamentos e os devidos recolhimentos referente à sua obra, certo? Então é muito comum mesmo que, eu não diria necessariamente um erro pontual, mas às vezes uma falta de informação mesmo. Por isso que eu frisei, né, que o nosso trabalho é um trabalho também educativo, de elucidar para o cliente, né, para o nosso assessorado, do dever dele perante o Estado, de que ele precisa estar atendendo e regularizando a sua obra desde o primeiro momento. Exatamente, para não incorrer nessas questões, né? Exatamente. Agora, falando sobre a questão de fiscalização, há um tempo o processo de regularização de obras mudou, né, com a chegada do SEROM, que é o Serviço Federal de Processamento e Escrituração Fiscal Digital de Obras de Construção Civil. Meu Deus, que nome grande, né? Como essa digitação tem impactado no dia a dia das empresas do Acre? Ficou mais fácil?
Ou ficou mais rigoroso na questão da fiscalização? Aumentou ainda a rigorosidade? Esse é um assunto bastante pertinente, MJ. Por quê? Porque houve sim uma facilidade, porque se a gente for voltar no tempo e lembrar de como isso era feito, né? Era tudo de forma manual, então você levava notas fiscais, ou, enfim, a documentação da sua obra diretamente à Receita, né? Para que, enfim, fosse feitos o levantamento, os lançamentos, e aí sim você conseguisse ali pagar o imposto. Então isso hoje em dia é feito tudo digitalmente, né? Tudo através do ECAC, que é a plataforma da Receita Federal, certo? E a Receita Federal instituiu o CERO, que é essa ferramenta, né? Que coordena toda essa logística de legalização de obras, certo? Então, houve sim uma facilitação nesse sentido, né? Do trabalho. Porém, é uma facilitação que muitas vezes pode trazer um problema para esse cliente. Por quê? Como se trata de uma plataforma em que você autodeclara suas informações, as pessoas acabam incorrendo muito em erros, né? Erros muitas vezes bobos, né? Então, isso pode prejudicar o cliente financeiramente, certo? Então, o nosso dever como assessoria especializada, né, na tributação de obras, além de assegurar a assertividade dessas informações, mas também transferir ou transcrever a realidade daquela obra para o sistema. Que legal. De forma a beneficiar esse cliente. Deixar bem transparente, financeiramente, né? Exatamente. Mediante o assessorado, né? Exatamente. Para que não corra erros ou não venha permitir que ocorra erros no transcorrer da obra. Né? Exatamente. Até para que esse cliente não corra risco de responder por isso futuramente, né? Então, uma informação errada, o sistema ele vai aceitar, porque você, como eu falei, está autodeclarando a sua informação. Mas você pode sim, no caso de fiscalização posterior, né? Porque vale ressaltar, a Receita Federal ela tem até 5 anos após a finalização da sua obra para eventualmente, né, por amostragem, fiscalizar a sua obra. 5 anos, exatamente. Então ela tem um prazo de 5 anos para estar podendo ou não solicitar a documentação da sua obra para que você comprove que aquilo que você declarou corresponde à realidade da sua obra. Com a documentação. Com a documentação. Meu Deus. E então nossa assessoria, inclusive, garante isso, né? Então, vamos lá. Muito mais do que a regularidade fiscal da sua obra, nós buscamos também a redução desse tributo, certo? Então, com toda a obrigatoriedade que se existe, também existem os direitos que a pessoa física ou jurídica pode recorrer para ter a redução desse imposto, certo? Então, a Receita Federal, ela pode, por lei, cobrar o imposto por estimativa. Então, ela vai fazer um cálculo muito básico, certo? Entendi. Mediante a metragem quadrada construída, para poder calcular esse imposto. O nosso dever também é verificar se esse cálculo foi devido ou não, se está faltando algum lançamento, se todas as remunerações ou os créditos foram devidamente observados dentro daquele processo, Entendi. O que normalmente não é. E é aí que a gente entra realmente com essa expertise mesmo. Legal. Então, a depender do momento em que a assessoria se inicia, o resultado é significativo, porque costuma ser um tributo realmente pesado, tá? Assim, a maior surpresa, eu acho, para o cliente final acaba sendo essa, porque de fato é algo que dói no bolso, né? É um valor relevante. Então, nós conseguimos trabalhar com uma margem de desconto, né, de até 75%. Que maravilha. Então, isso é muito significativo para quem está construindo, né, para quem está realizando ali com muito trabalho, com muito suor e aquele sonho, né, e sabe que precisa economizar em todas as frentes possíveis, né?
Maravilha, minha gente. Eu estou conversando aqui com o Thales Matias, da TL Assessoria Tributárias de Obras. Nós vamos fazer uma pausa. Eu vou voltar já na sequência. A conversa está muito boa, tá? E nós temos outros assuntos a serem tratados aqui, inclusive para você que está aí com a intenção de iniciar a sua obra e fazer quem sabe, uma reforma, algo assim nesse sentido, mas você vai ficar sabendo tudo logo após o intervalo. A gente volta já. Alô, amigos, vocês que prestigiam a programação da Líder TV, canal 10.1, assistam também a Pândega do Neto, o programa musical e cultural, que é exibido todos os sábados às 11 horas aqui na Líder TV e é reprisado às segundas-feiras às 22 horas. E você pode assistir também aquelas pândegas que você não viu, às quartas-feiras, 22 horas, aqui na Líder TV. É Pândega do Neto, é Líder TV. É carismático, que versão dela, sensacional. Gostoso é brindar nesse sarau. Música é na Pândega do Neto, toda arte é na Pândega do Neto, alegria é na Pândega. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de Televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, minha gente, estamos de volta seguindo com Revista em Revista desta semana e eu estou recebendo aqui, estou conversando, minha gente, numa conversa super importante, muito boa para você que está nos acompanhando. Eu estou aqui com o empresário Thales Matias, né? Ele é da TL Assessoria Tributária de Obras. Gente, como é importante a gente saber disso, viu? Como é bom entender sobre este assunto, né? Bom que todos que estão aí assistindo ou que vai construir, pudesse buscar uma assessoria como a que o Thales está explicando aqui, para você não incorrer em erros, não é? Nem tampouco depois ser prejudicado financeiramente, nós estamos falando, tá? Nós não estamos falando aqui não é de qualquer erro, não. Nós estamos falando aqui do financeiro mesmo, tá bom? De volta, eu gostaria de saber do Thales. Thales, como é que eu faço? Eu quero construir, eu estou pensando em construir, mas como é que eu faço para contratar a TL, Assessoria Tributárias de Obras, para que esteja comigo, prestando uma assessoria para mim não cometer erros, para mim não ser multado depois e ter surpresa no futuro? MJ, nós estamos... O nosso trabalho, ele segue um fluxo, né? Então, inicialmente é feito esse contato prévio, né? É solicitado uma documentação base da obra para que nós possamos fazer a análise da obra, né? E chegar nos cálculos devidos desses impostos, né? E para isso, o cliente, o telespectador, ele pode nos contatar diretamente, né? Através do WhatsApp, por exemplo, número 689-9979-4244, certo? Vai falar diretamente comigo. Repete aí. É o 689-9979-4244. Tá aparecendo assim no rodapé da sua televisão, ó, tá bom? Perfeito. O número do telefone. E também nós estamos no Instagram, onde a gente tem bastante conteúdo explicativo, educativo ali, elucidando o assunto, né? Trazendo luz
a esse assunto que acaba realmente sendo impactante aí na vida, principalmente de quem está construindo, certo? O Instagram é o TL Assessoria Tributária, tá? Então, É só digitar lá só que encontra. pesquisar lá TL Assessoria Tributária de Obras que você vai encontrar e poder nos acompanhar. Ainda agora há pouco a gente falava sobre essa questão da redução dos encargos. É possível reduzir o valor do INSS a pagar no final de uma obra em forma de mais ou menos de 100%? Isso é legal? Qual é a contabilidade e a assessoria especializada que consegue encontrar essa brecha e créditos previdenciários? MJ, é muito importante esclarecer e trazer já essa pontuação para que o telespectador ele tenha muito cuidado com o profissional que ele vai escolher. Porque, como a gente sabe, hoje em dia na internet a gente encontra de tudo um pouco, meu né? Deus do céu. A gente prometendo o terreno no céu, Meu né? Deus. Enfim, realmente pode acabar, no lugar de estar ajudando, prejudicando muito mais, tá? Então, desconfie. Eu acho que a primeira instrução é desconfie daquilo que estão lhe prometendo. Zerar imposto é praticamente impossível, certo? Existem situações muito específicas em que isso pode ocorrer, tá? Mas vale se certificar. Quando tu fala de pode ser possível, em que ocasião, em que situação é possível? Olha, nós temos alguns exemplos, né? Algumas Por ocasiões exemplo, em que isso pode ocorrer. Então, imóveis até 70 metros quadrados em que o próprio dono construiu aquele imóvel. Então, vamos lá, Entendi. já é um pedreiro, ele está construindo ali a casinha dele, é um carpinteiro, exatamente, e ele resolveu fazer, ele e os familiares, né, a obra da sua residência. Sim. Ele tem esse direito, certo? De recorrer aí à isenção do seu imposto. Mas vale lembrar também que a isenção é diferente da obrigatoriedade de regularização. Ele não deixa de ter a obrigatoriedade de regularização, mas ele passa a ter o direito de isenção desse tributo. É como certo? se diz no popular, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Perfeito, exatamente, exatamente. Então, existem alguns outros exemplos também, tá? Que se aplicam à pessoa física e à pessoa jurídica também. Então, a pessoa jurídica acaba tendo um pouquinho mais de restrição, né? Para que possa ter essa série de vantagens, né? Mas, trazendo um dos exemplos aqui, as empresas que são optantes, né, da contabilidade regular são empresas que vão ter isenção também do imposto do INSS de obras, tá? Já referente ao ISS recolhido pelo município, os nomes são parecidos, mas são coisas, são tributos distintos, tá? São coisas diferentes. O ISS, ele também traz algumas possibilidades, tanto de redução, como a possibilidade de zerar em situações bem específicas, né? E aí, tudo vai partir da análise propriamente da obra, certo? Da documentação da obra, se a obra vai ter as características e as condições necessárias para alcançar esse patamar. Mas, de qualquer forma, eu volto a frisar, é muito importante que você desconfie mesmo de qualquer promessa. Então, as propagandas que você pode eventualmente ver de que é possível zerar o imposto, de que entre em contato, vamos zerar o seu imposto, tome muito cuidado, porque a evasão fiscal, ela é um crime, certo? E pode te trazer um prejuízo dentro esse prazo extenso de 5 anos aí que eu já comentei, né? Pode fazer você responder, né, criminalmente aí por algo que você, inclusive, confiou a outra pessoa. Né? A outra pessoa, é verdade. Thales, eu gostaria de te perguntar, o setor da construção civil no Acre segue forte. Pelo menos os números apontam isso.
nos últimos anos, o Acre praticamente se tornou um canteiro de obras. Quando você tem uma obra aqui, tem outra acolá, e quando a gente fala de Acre, a gente não fala só de Rio Branco. Como você enxerga o futuro empresariado local que investe em gestão e conformidade fiscal? Ou seja, um diferencial de competitividade no nosso estado. Como é que você vê isso? Olha, de fato o mercado ele está aquecido, ele voltou inclusive a reaquecer. Tinha dado uma freada, né? É um processo Diminuído, natural, né? né? O mercado ele é cíclico, né? E a construção civil ela realmente vai trazer essa característica. Então, nós saímos de um período de pandemia em que os juros foi muito baixo, isso naturalmente fomentou a atividade, né? Houve uma procura muito intensa de crédito, por exemplo, para viabilizar a construção ou a compra de imóveis, né? Esse momento ele ficou para trás porque os juros ele foi aumentando até chegar no patamar que nós estamos hoje, né? E os juros altos, ele naturalmente vai ser um medidor, uma referência para acelerar ou desacelerar uma atividade. No caso da construção civil, isso é bem impactante. Então, por um bom período, a gente teve uma retração, né, da atividade, um resfriamento mesmo da procura do crédito, por exemplo, que acaba sendo o grande motor dessa atividade, né? Assim, hoje em dia é muito difícil pessoas que têm recursos próprios que possam aplicar inteiramente a uma construção, né? Então todo mundo acaba recorrendo ao financiamento, né? Porém, nós tivemos recentemente algumas medidas que voltaram a aquecer Por o exemplo, mercado, né? quais foram essas medidas? As medidas, por exemplo, principalmente com relação ao financiamento. Então, houve uma alteração no fundo que subsidia o capital, né? O fund que é o que permite os bancos emprestarem o dinheiro. Então, isso antigamente estava somente atrelado à poupança, né, que é o famoso SBPE, e também ao FGTS, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Sim. Então, eram os dois fundos que alimentavam, né, essa atividade. O que ocorre é que houve uma pequena alteração na maneira em que os bancos podem reter esse crédito, né, da poupança, o que ampliou a margem de empréstimos que eles podem conceder. Então, isso voltou a ter um incentivo ao crédito, certo? Voltou a trazer aí um aquecimento para a atividade e nos próximos anos a gente deve ver, na verdade, esse comportamento aquecer ainda mais. Maravilha. Eu quero aproveitar e deixar aqui o espaço aberto para que você possa trazer uma mensagem, não uma mensagem final, mas deixar uma mensagem para as pessoas que estão conectadas conosco, os nossos telespectadores, os internautas também, né? E aí eu quero voltar aqui e dizer para você, faça de novo aquilo que você fez ainda agora há pouco, citando os canais de contato, né, da empresa, né, para uma consultoria, né, para quem quer contratar, para quem quer entrar em contato para saber direitinho como é que funciona a ATL, Assessoria Tributária de Obras. Legal. MJ, mais uma vez aproveitar para agradecer aqui o espaço, né, para trazer luz aí a esse assunto que ainda é, sim, desconhecido do grande público, né? O nosso dever, o nosso papel como assessoria começa, mais uma vez, como eu falei, pela educação mesmo, então trazer esse assunto à tona, né? Trazer esse assunto ao conhecimento público. A nossa assessoria, ela busca muito mais do que apenas a regularidade fiscal, mas buscar uma vantagem financeira que possa trazer um alívio, né, tributário para esse cliente, né, que a gente sabe que pesa tanto. Então, não é fácil a construção. Hoje em dia ela está muito cara, né, os materiais são caros, a mão de obra é cara. Então, nada mais justo que a gente possa entrar com essa inteligência, né, com essa expertise, trazendo uma possibilidade que é desconhecida.
tá? Então, reforçando, né, o telespectador ele pode nos procurar através do WhatsApp, né, pelo número 689-9979-4244. É esse número que está aparecendo aí no rodapé da sua televisão. Isso. E também estamos no Instagram, tem vídeos nossos esclarecedores, né, que Legal. vão ajudar também para que o cliente entenda em que situação ele se encontra, tá? Caso ele queira ver isso sem necessariamente entrar em contato, né? Muita gente gosta de estudar um pouco mais o assunto, né? Se preparar para esse momento da obra, que é através do Instagram do @TLAssessoria. Você vai encontrar os assuntos diversos referente à parte de tributação de obras. Maravilha. Tá. Minha gente, eu conversei aqui com o Thales Matias, empresário da empresa TL Assessoria Tributária de Obras. Quero agradecer pela presença, foi muito bom conversar com você, muito obrigado. Estamos aqui à sua inteira disposição, tá bom, Eu que Thales? agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, gente.